quais são as principais causas de disfunção erétil. Antes da gente falar sobre disfunção erétil ou impotência sexual, vamos entender rapidinho como que é a fisiologia da ereção. Então o pênis ele é composto por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Dentro do corpo esponjoso é onde está a uretra, que é o canal responsável por transportar tanto a urina quanto o nosso sêmen. Os corpos cavernosos são os tecidos que se enchem de sangue durante a ereção. Então, para que uma ereção aconteça, os vasos sanguíneos devem estar bem saudáveis e funcionando bem. Por quê? Eles vão proporcionar o enchimento de sangue desses corpos cavernosos e com isso nós temos o estado túrgido ou estado rígido. Então, já fica mais fácil da gente pensar que qualquer doença que pode afetar os vasos sanguíneos podem causar também disfunção erétil. Existe, inclusive, só para vocês terem uma ideia, uma associação entre disfunção erétil e doença coronariana, o risco futuro, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio. Imagine o seguinte, as principais doenças que vão afetar as coronárias, né, as artérias que levam o sangue para o coração, essas doenças não afetam só as coronárias, elas não têm uma predileção para as coronárias, elas afetam o corpo todo de maneira geral, né? Então, seria uma coisa talvez ingênua achar que essas doenças só afetam o coração, né? Então, muitas vezes, a gente tem a disfunção erétil como primeiro sintoma que pode predizer uma doença cardíaca, uma doença coronariana. Quais são essas principais doenças que levam, então, à impotência sexual, à disfunção erétil? Muitas dessas doenças são silenciosas e vão causando estrago aos poucos, e aí, quando os sintomas aparecem, às vezes pode ser tarde demais. Então, vamos lá. Hipertensão arterial. Quem tem pressão alta, principalmente que não está controlada, fala, poxa, mas eu não sinto nada. A hipertensão arterial é silenciosa. Então, a gente está com a pressão alta, a gente vai sentir dor de cabeça, tontura, fraqueza, a gente não sente nada disso. Diabetes, outra doença silenciosa, né? Pensa que a diabetes é uma doença que ataca vasos sanguíneos e ataca nervos. Então, ela afeta de dois pontos, né, por 2 pontos a função erétil. Nós temos a dislipidemia, as alterações do colesterol, principalmente o colesterol alto. Lembra que o colesterol ele entope as artérias, mas não só as artérias que vão para o coração. Afeta as artérias do corpo inteiro, também do pênis. Nós temos a obesidade também como uma causa de disfunção erétil. Além disso, a obesidade ela diminui os níveis de testosterona, tá? Porque dentro da célula gordurosa nós temos uma substância chamada aromatase que vai transformar a testosterona em um estrogênio, né? Um hormônio feminino que na verdade é a estrona. O sedentarismo, né? Todo mundo já ouviu falar que a atividade física ativa a circulação. Então, qualquer atividade física vai deixar a nossa circulação mais saudável, tá? É importante fazer atividade aeróbica e anaeróbica, musculação e as atividades aeróbicas. Isso ajuda bastante, inclusive no combate à disfunção erétil, né? A primeira coisa para a gente impedir ou para a gente tentar reverter a disfunção erétil é começar a fazer atividade física. Nós temos também o tabagismo, não podemos esquecer, né? O tabagismo ele também afeta bastante, isso já é bem conhecido, né? É uma causa de infarto do miocárdio, né? Então os cardiologistas abominam o cigarro e nós urologistas também, porque ele é uma causa importante de disfunção erétil. Inclusive, nos maços de cigarro tem aquela foto famosa que é um cigarro queimado ali, fazendo menção à impotência sexual. Existem também outras doenças que afetam os nervos. Então, os nervos, eles levam os estímulos que modulam a função dos vasos sanguíneos, se esses vasos sanguíneos vão dilatar ou vão contrair, e também os estímulos sensoriais que vão manter e iniciar a excitação. Então, lembra que a ereção ela começa com um processo de excitação, muitas vezes, né? Quando a gente quer ter relação sexual, ou é uma imagem, ou um toque. Então, nós temos um estímulo sensorial e isso é mantido, né? A nossa excitação é mantida durante o ato sexual. Entre as doenças neurológicas, nós temos, por exemplo, o AVC, que é o derrame cerebral, né? O acidente vascular cerebral. Algumas doenças degenerativas, como o Parkinson, por exemplo. Lesões traumáticas de medula, fratura de coluna, por exemplo. Aqueles pacientes que ficam tetraplégicos muitas vezes perdem esse estímulo, né? Não conseguem mais ter ereção. Doenças demenciais, por exemplo, o Alzheimer, também pode causar disfunção erétil. Nós temos também as cirurgias que envolvem a pelve ou o retroperitônio. Tá? O retroperitônio é aquela porção de trás do abdômen, onde ficam os rins, onde passam os grandes vasos sanguíneos, a artéria aorta que sai do coração e irriga o corpo todo. Tem a veia cava, temos inclusive muitos nervos ali naquela região. Então essas cirurgias podem lesar tanto vasos sanguíneos quanto nervos que acabam indo para o pênis. A cirurgia da retirada do câncer de próstata, por exemplo, a prostatectomia radical, né? Isso tem um estigma grande, né? Fala, poxa, cirurgia de próstata, ela deixa o homem impotente? Pode deixar sim, tá? Mas é a cirurgia do câncer de próstata onde a gente tira toda a próstata, tá? Toda a glândula. Então ela pode causar disfunção erétil, tá?
Nós temos também fatores hormonais, por exemplo, alterações de tireoide, quando a testosterona está muito baixa, né? Então são os principais fatores hormonais que causam disfunção erétil e que a gente pesquisa. Nós temos também a impotência causada por medicamentos, né? Então tem alguns medicamentos, por exemplo, alguns usados para controlar a pressão arterial, famosos até, a hidroclorotiazida, algumas drogas chamadas beta-bloqueadores, que também a gente considera como protetores do coração, né? São drogas muito usadas para proteger o coração pós-infarto, num paciente de alto risco cardiovascular, mas que podem ter esse efeito colateral, e aí a gente tem que pesar na balança, o que vale mais, né? Você sobreviver, você ter o coração ali funcionando para o paciente ter uma qualidade de vida, ou ereção, né? Então, às vezes, não é possível suspender essa medicação. De qualquer forma, o cardiologista tem que ser consultado para fazer uma avaliação. Algumas drogas antidepressivas também podem agir no sistema nervoso central e podem causar também diminuição das ereções. Abuso, né, ou uso de drogas recreacionais, principalmente sintéticos, êxtase, a cocaína, mas também a maconha, o álcool e o uso de anabolizantes que a gente tem visto cada vez mais. E por fim, nós temos as causas psicogênicas, que são as principais causas nos adultos jovens, né? Na pandemia a gente viu bastante isso, por um aumento, transtornos de ansiedade, um aumento importante, né, dessa ansiedade dos jovens, e isso tem causado bastante disfunção erétil. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixa aqui seu comentário, sua dúvida. Muito obrigado.